Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de História, nossa aula de número 8. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje é a evolução dos meios de comunicação. Nesta aula, nós faremos a parte 1, falando sobre a evolução dos meios de comunicação, ok? Os objetivos da nossa aula são identificar as transformações ocorridas nos meios de comunicação, cultura oral, imprensa, rádio, televisão, cinema, internet e demais tecnologias digitais de informação e comunicação. Quando nós falamos da comunicação, nós temos que saber a definição desse termo. E o que significa comunicar-se? É uma ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem como resposta, não é mesmo? Comunicar, eu estou me comunicando nesse momento. Não necessariamente estou recebendo uma informação, né? Estou trocando informações. Em sala de aula, nós fazemos essa comunicação de troca, não é? Quando a professora fala, o aluno fala o que sabe, o aluno complementa o que a professora falou, e isso sim, nós estamos nos comunicando, ok? E estudamos na aula 7 as primeiras formas de comunicação. Se você não viu, vá lá e veja a nossa aula anterior. Nós falamos sobre a evolução dos meios de comunicação dos seres humanos. Como esse desenvolvimento aconteceu, de que maneira essa comunicação vem crescendo e vem se desenvolvendo ao longo da história, tá? Vocês vão perceber que a gente falou das primeiras comunicações escritas, das pinturas rupestres, das primeiras formas de alfabeto, os primeiros símbolos usados para comunicação e a importância da comunicação oral, tá? Então, se você não viu, volta lá para ver, ok? E agora, nós vamos conhecer os meios de comunicação pelos quais o ser humano se comunicou e ainda se comunica do passado até os dias de hoje, tá? Quando a gente vai falar em meio de comunicação, o telégrafo foi um dos meios que apareceu nessa escalada, nesse histórico dos meios de comunicação. Então, o telégrafo foi criado em 1835 e ele enviava a mensagem de um emissor até o receptor sem precisar de um mensageiro. Olha só a evolução, gente. Não precisava alguém levar a correspondência ou o bilhete até outra pessoa, pois ele conseguia enviar a mensagem por um cabo de energia, utilizando o código Morse. Esse código foi inventado por Samuel Morse, por isso do nome, que também é inventor do telégrafo e usava símbolos formados por pontos e traços para representar as letras. Então, aqui nesse momento, nós já tínhamos o alfabeto e esse aparelhinho usava de um outro código que representava cada letra do alfabeto para assim formar as palavras. Como esse sistema não conseguia escrever as letras formando as palavras para que essa mensagem chegasse assim, ele conseguia fazer pontinhos e traços que foram organizados para representar cada letra do alfabeto. Ali a professora trouxe para vocês uma imagem que demonstra, como era o alfabeto para esse sistema. Então, vocês tinham lá a letra A, um pontinho e um tracinho. A letra B, um tracinho e 3 pontinhos. A letra C, 3 pontinhos mais 3 pontinhos mais um pontinho. A letra D, um tracinho e 2 pontinhos. A letra E, um pontinho. Então, com isso, a pessoa que recebia a mensagem, claro, que precisava ter uma habilidade com esse novo código, ele decifrava essa mensagem que era recebida,
né? Um pouquinho mais trabalhoso do que ler, mas era uma forma de comunicação e bem evoluída para a época, né? Uma vez que não precisava deslocar pessoas para levar essa informação para outras. Outra forma de comunicação é o correio. E ele é usado desde a antiguidade e se mantém até os dias atuais. Olha só. Quem já fez compras pela internet dependeu do correio para trazer o seu produto. Claro que hoje, com a evolução dos meios de comunicação, esse envio e recebimento de informações e produtos via correio se tornou muito mais fácil e rápido. Então, nós, usamos a internet, olhamos o produto que nós queremos e escolhemos, pagamos ali e a empresa encaminha para nós via correio e a gente recebe em casa. Olha só que legal isso, né? Que importante esse serviço hoje com a entrega de mercadorias, não apenas com a entrega de correspondência e comunicação, né? E é um serviço que é muito antigo e até hoje é usado. Então, vejam a importância desses meios de comunicação. O jornal também é um meio de comunicação que faz parte desse processo. Ele foi criado em Roma por volta de 59 a.C. Também era formado por uma grande pedra que continha assuntos de interesse da população e colocado em um lugar público de grande movimento. Então, o jornal não iniciou da forma que nós conhecemos. Lá na Roma, eles colocavam a notícia, então, em uma pedra grande e essa pedra era deixada em locais que pessoas pudessem ter acesso, né? Tinha grande movimento de pessoas. Aí sim, essa notícia era difundida. Diferente do jornal que nós temos hoje, por exemplo, aqui na cidade nós temos um jornal que vai até as nossas casas diariamente, né? Para quem é assinante. Nós temos também a opção de comprar na banca todos os dias ou uma vez por semana. Então, ele está ainda presente no nosso dia a dia de uma outra forma, com outro material, né? Mas a forma de difundir as notícias, né, continua acontecendo como a ideia que era no princípio. Olha só. E com o tempo, os jornais passaram a ser entregues nas nossas casas e nele contém os mais variados assuntos que podem interessar a população, da área da política, entretenimento, classificados, né, ali aquele espaço de compra e venda de produtos e outras informações. Hoje, os jornais online têm ganhado ainda mais espaço por serem de fácil acesso e por economizarem papel. Então, nós evoluímos para a condição do papel, né, que pode ser reciclado, e depois um outro passo, que são os jornais que a gente pode acessar online, que não tem o gasto do papel, a gente não tem acúmulo daquele material, não tem desperdício daquele material, né? Mas a ideia principal, que é difundir notícias, continua, a essência continua. De uma outra forma, claro que agora nós temos imagens, nós temos textos bem formulados, então temos todos um cuidado, né? Precisa ter um cuidado de quem produz esses jornais e quem produz essas notícias para serem fatos verdadeiros, mas a essência da comunicação do jornal continua a mesma. E o rádio também faz parte desse processo de comunicação. Ele foi criado por Nikola Tesla, que descobriu as ondas de rádio. No Brasil, em 1893, um padre, né, fez as primeiras transmissões de rádio entre Medianeira e Morro de Santa Teresa. Desde então, o rádio passou a ser usado para os mais diversos fins de comunicação.
E assim como os jornais, nas áreas de entretenimento, rádio, novela, por exemplo, sabia que já teve novela no rádio? Pergunta lá para a avó de vocês se ela já ouviu uma novela no rádio. Informações de política e demais, né, os demais assuntos de interesse da população local, ok? O telefone. Esse, então, foi inventado nos anos de 1870 por Alexander Graham Bell, sendo que o primeiro registro de transmissão elétrica por voz se deu em 1876. No mesmo ano foi criada a Exposição Centenária para comemorar os 100 anos da independência dos Estados Unidos e Graham Bell levou sua invenção para ser avaliada. Nesse evento, o cientista testou seu aparelho como ninguém menos que, quem será que testou com ele? Dom Pedro II, que ficou impressionado com aquele equipamento. Já pensou? Eu consigo falar com uma pessoa longe de mim e a gente pode conversar através de um aparelho. Olha só que fantástico! O telefone, então, passou por várias modificações e aperfeiçoamentos. Ali a professora trouxe uma linha do tempo, né? Com vários modelos até o ano de 2012, que ainda esse aí já está ultrapassado, né? Mas para vocês terem uma ideia da evolução do telefone e como que ele se modificou. Vou deixar uma dica para vocês. Na aula seguinte, nós vamos falar sobre o telefone de novo. Eu vou falar um assunto bem legal lá, que vai falar sobre um telefone diferente, ok? Então, olhem lá. E a televisão foi criada por John Barley em 1920. Nessa época, as imagens eram em preto e branco até 1954, quando uma emissora dos Estados Unidos conseguiu transmitir uma imagem colorida pela primeira vez. A televisão é um meio de comunicação em massa mais acessível do século XX. O que isso quer dizer? Um meio de comunicação de massa que atinge muitas pessoas. Por quê? Todo mundo tem televisão em casa, né? E esse é um meio de comunicação que atinge muitas pessoas ao mesmo tempo. E essa evolução da televisão em preto e branco, que já era uma revolução na comunicação, porque transmitia imagem e movimento, já era fantástico. E quando conseguiu colocar as cores, então, nossa, as pessoas ficavam maravilhadas, passavam horas e horas em frente à TV. Agora, eu vou pedir para vocês aquele registro do caderno que a professora sempre pede. Data de hoje, o tema da nossa aula e tudo que você aprendeu sobre ela. Lembrando, nós fizemos a aula 1 e na sequência nós teremos a aula 2 sobre a evolução dos meios de comunicação, ok? Eu trouxe para vocês ali no material de vocês uma sugestão, que é um link de um vídeo para que vocês aprimorem os conhecimentos de vocês com relação aos meios de comunicação, tá bom? Quem tiver interesse, acessa lá. Eu fico por aqui, espero vocês para a próxima aula e bons estudos!